prova prática. Será uma das últimas. Bom, vamos lá, gente. Vamos ver se eu vou conseguir dar uma das últimas aulas de revisão. Paga a luz aqui. Paga a luz. Graças a Deus. Bom, gente, vocês já sabem como é que é o meu método, né? Eu dou a revisão, todo mundo quieto, não pode ter brincadeira, não pode ter piada e nem pergunta. Quem tem pergunta para fazer, anota no papel e no final da aula me pergunta, tá certo? Eu explico para todo mundo. Então, todo mundo quietinho, eu vou fazer uma revisão rápida em sequência. Primeiro vou mostrar a cartilagem, osso ossificação, depois eu vou mostrar tecido nervoso. Nós vamos fazer uma prova agora diferente da primeira. Teríamos 5 lâminas apenas para cada aluno, no valor de 2 pontos, sendo que um ponto é o diagnóstico da lâmina, dos tecidos que estão no campo, e o outro, o ponto que sobra é das justificativas. Tá? Então, o que é isso? Vocês têm que justificar mínimo de 3 justificativas, pelo menos, não pode ter menos que 3. Vocês podem colocar mais justificativas sempre, porque quando vocês erram uma, a gente compensa, né, com o número de justificativas que vocês colocaram, mas são justificativas que estejam presentes no campo e que realmente justificam o que é que vocês estão observando, qual é o diagnóstico, tá certo? Então, colocou o diagnóstico, vocês pensem sempre em no mínimo 3 justificativas que estejam realmente dizendo por que é que vocês viram aquilo. Isso é importante para a patologia. Na patologia vocês terão que dar o diagnóstico da doença, né? E depois colocarem as características ou justificativas também dessas doenças. Então aqui, como são lâminas normais, a gente tem algumas justificativas que são assim, quase que obrigatórias a gente colocar, né? Sempre que as justificativas que nós estejamos vendo. Então vamos mostrar primeiro, a primeira lâmina vocês já viram, já estudamos, a lâmina 15. Essa é uma lâmina 15 de um órgão do aparelho respiratório. Nós estamos vendo aqui uma traqueia, não há necessidade de dizer o órgão, tá? Nessa segunda prova não há nenhuma obrigatoriedade de colocar o órgão. Quem souber botar o órgão, bota, mas pode errar. Então eu falei na última prova, na primeira prova eu falei, não coloquem coisas a mais. Quando botem a mais, a gente desconta ponto, tá certo? Então a gente dá o ponto para quem escreve normalmente, ou escreve alguma característica importante a mais, mas também desconta o que está mais errado. Então é bem equilibrada a nota de vocês. Raramente tem problemas com relação à nota de prática. Então aqui nós estamos observando um órgão do aparelho respiratório. Aqui está a luz do órgão, aqui está o epitério, que já caiu na outra prova, né, na primeira prova. Tá? Todos os tecidos que vocês já estudaram poderão cair novamente. A probabilidade é menor, porque a gente foca mais no assunto, né, dos assuntos subsequentes, mas pode cair. Então aqui a gente está vendo o epitélio que tem cílios, pseudoestratificado, ciliado, com algumas células caliciformes e epitélio da traqueia. Logo depois, um tecido conjuntivo frouxo com vasos sanguíneos, todo mundo já conhece. A gente vai aprender vasos na M2, mas são vasos aqui com material dentro, né, hemácias e tudo mais, componentes do sangue. E aqui nós estamos vendo uma peça cartilaginosa bem característica, que apresenta envoltório, né, fibroso e condrogênico. Então, ele apresenta um envoltório de fibras colágenas que a gente está enxergando bem, do tipo 1, né? Então a gente está aqui observando o envoltório dos dois lados. A gente não, às vezes não vê o segundo lado, mas nós estamos vendo um lado pelo menos aqui com esse envoltório. Se nós aumentarmos um pouquinho essa objetiva, já vamos ver as características desse tecido cartilaginoso, que é muito assim, marcante, né? Essas características são bem marcantes. Nós vemos então o pericôndrio fibroso, formado de fibras colágenas com seus fibroblastos. Um pouco mais internamente, uma camada, forma realmente uma camada, ó, de células mais ovaladas, um pouco menores, né, que são derivadas do mesênquima, são os condroblastos, nós estamos vendo aqui, mais achatadinhos. E aqui no centro da cartilagem nós vemos muitos condrócitos dentro das suas lacunas, ou seus condroplastos, como queiram falar. O condrócito fica regredido, ele fica encolhido, né, dentro desse espaço, então a gente vê uma manchinha e por vezes vê um núcleo. Como nós estamos vendo aqui, ó, um núcleozinho. Essa manchinha é o citoplasma da célula e a parte escura é o núcleo do condrócito.
dentro de um espaço onde ele vive, ele estaria esticado, nós estamos vendo aqui ele totalmente enrugadinho, né? Então ele deixa um espaço sobrando em volta, que é a região da lacuna, onde ele se instala. E esses condrócitos, eles sofrem muitas figuras de mitose, sofrem processos mitóticos o tempo todo, enquanto a cartilagem está crescendo, e vão formando grupos exogênicos. Isso quer dizer que vem da mesma célula, né? Por processo de mitose. Então nós vemos alguns grupos, a maioria são grupos exogênicos coronários, que formam como uma espécie de uma coroa, mais arredondados, né? Esse aqui é bem característico, ó. E de vez em quando a gente consegue ver também alguns grupos exogênicos axiais, quando eles estão enfileiradinhos assim, né? Então os grupos exogênicos são características da cartilagem. Outra característica importante é a matriz da cartilagem. Essa matriz cartilaginosa clarinha, que vocês estão vendo entre os condrócitos, ou entre os condroplastos, ou entre as lacunas, como queiram dizer, é a matriz interterritorial, né? A matriz interterritorial bem lisinha, bem clarinha, ela não apresenta visivelmente nenhum elemento. A gente sabe que existem elementos nessa matriz, né? Nós sabemos que existem fibrilas colágenas bem delicadas aqui, presentes nessa matriz, mas nós não enxergamos essas fibras, porque elas têm o mesmo índice de refração do nosso microscópio. Então a gente não consegue enxergar. A gente não pode esquecer que existem, imersas nessa matriz interterritorial, fibrilas colágenas mais delicadas, mas que nós não estamos enxergando aqui. Então a matriz se mostra clarinha, como essa aqui, ó, que vocês estão vendo aqui. Ela é bem clarinha e bem limpinha. Diferentemente do que está acontecendo em volta, né? O envoltório aqui da lacuna, que se torna uma área mais escura, que se chama matriz territorial. A matriz territorial é uma região onde existe uma concentração maior, né, das GAGs ou das glicosaminoglicanas sulfatadas, que são características aqui da matriz. Então aqui nós estamos observando a parte mais escurecida em volta das lacunas, né, dos condrócitos. Mais escurecida corresponde a uma área onde os condrócitos estão produzindo esses elementos, essas substâncias, né, e estão sendo jogadas para fora e fica mais escuro. E a parte mais clarinha é a matriz interterritorial, que é a que a gente olha para classificar a cartilagem, né? Se a gente não está enxergando nada, né, visivelmente assim, positivo, isso quer dizer que essa matriz é uma matriz que corresponde à cartilagem hialina. Então nós estamos vendo aqui uma peça de cartilagem hialina que tem esses componentes. O pericôndrio fibroso, o pericôndrio condrogênico com seus condroblastos, fibroso é composto de fibras colágenas, os condrócitos em vários desenhos mitóticos, grupos exogênicos axiais e coronários, a matriz territorial mais escura e a matriz interterritorial límpida, clara, homogênea, são os adjetivos que a gente pode, né, colocar, fora os outros que vocês queiram colocar também. Se aparecer só a cartilagem, esse é o diagnóstico, cartilagem hialina é o nome completo dela. E as justificativas, né, que vocês quiserem colocar, estejam presentes aqui no campo. Se aparecerem mais tecidos, podem aparecer, por exemplo, até 3 tecidos a gente coloca, que é o que dá para vocês escreverem em 2 minutos, né? Então é o epitélio pseudostratificado ciliado com células caliciformes, mais tecido conjuntivo frouxo, mais a cartilagem hialina. E aí vocês vão pegar um diagnóstico desses aqui, sendo que o mais moderno, né, o mais atual, que é o endócrino, a gente justificar, e vão justificar assim, por exemplo, na cartilagem hialina. Vão deixar o epitélio conjuntivo sem as justificativas, vão justificar só a cartilagem, tá? Mais provável sempre que apareçam os assuntos mais modernos. Então, lâmina 15, cartilagem hialina. Vamos passar para a lâmina número 25, é uma lâmina de pavilhão de orelha, uma lâmina clássica em histologia, né, corada, com uma coloração um pouco diferente. Ela pode estar corada com qualquer outro tipo de coloração específica para fibras elásticas. Reparem que aqui nós estamos observando uma cartilagem hialina da mesma forma que a anterior. Também apresenta aqui em amarelo fibras colágenas formando pericôndrio fibroso, condroblastos, as células mais jovens, mais na periferia, perto do fibroso, formando uma camadinha de células bem jovens, pericôndrio condrogênico com condroblastos. Os condrócitos estão sempre dentro das suas lacunas, ou condroplastos, o nome mais antigo. Aqui na matriz interterritorial nós temos agora sim, visivelmente fibras, né, que estão no sentido transversal ao comprimento da cartilagem. A cartilagem tem esse comprimento, né, está deitada para vocês, é uma cartilagem de pavilhão de orelha. Então a gente está aqui observando, ó, a cartilagem nesse sentido, deitado, e as fibras elásticas que são visíveis nessa coloração, elas vão ficar na matriz interterritorial, sempre no sentido transversal, tá?
Essas fibras elásticas estão também presentes na matriz territorial. Também apresentam-se na matriz territorial. A gente também vê aqui em volta, ó, das lacunas, bastante, né, uma grande quantidade aqui, ó. Além da parte mais escurecida das gags sulfatadas, nós temos também a presença de algumas fibras elásticas aqui, o material elástico também está presente. Essa coloração específica pode aparecer amarelo com marrom, amarelo com roxo, não importa a cor, gente, a forma é importante. Essa forma de organização da cartilagem é que é importante, apresentando pericôndrio fibroso, condrogênico, os condrócitos, os grupos isogênicos, né? Os condrócitos aqui são maiores em tamanho, a gente geralmente observa isso. Aparecem menos grupos isogênicos, mas aparecem. A gente está observando aqui, ó, alguns grupinhos isogênicos, aqui uma duplinha, né, formando um axelzinho, tudo mais. Então aparecem esses grupos isogênicos. As características são sempre as mesmas nesses dois tipos de cartilagem, na cartilagem hialina e nessa cartilagem que vocês vão classificar como elástica. Então vocês vão botar cartilagem elástica, se aparecer ela sozinha, só isso, esse é o diagnóstico, e vão colocar justificativas. Obrigatoriamente teremos que observar aqui fibras elásticas na matriz interterritorial, principalmente, né? As fibras elásticas estão presentes na matriz interterritorial e também na territorial. Então, quem quiser colocar nas duas está certo, mas essa justificativa precisa aparecer, porque ela está aqui presente. Eu vou aumentar um pouquinho, só para a gente tentar ver bem de pertinho. Olha lá, ó. Ela fica uma matriz não muito límpida, né? Ela fica como se estivesse cheia de sujeirinha, né? Está meio suja, ela não é tão límpida, homogênea. Ela não é muito homogênea, ela é, ao contrário, bastante irregular, essa matriz, né? Então, olhando para a matriz da cartilagem, nós vemos aqui uma série de imperfeições, na verdade, fibras elásticas presentes na matriz da cartilagem elástica, lâmina 25, diagnóstico cartilagem elástica. Vamos olhar a lâmina 8, uma lâmina clássica aqui da nossa caixa. É uma lâmina onde existe um corte de ossículos, né, vértebras da coluna vertebral. E a gente tem uma medula nervosa aqui num corte longitudinal no centro, que não é bem corada, porque é uma característica do tecido nervoso ela ser mais clara. Ela está num corte que não facilita muito o diagnóstico. Mas o que nós procuramos nessa lâmina, gente, é exatamente o material que fica entre os ossos, né? Os ossos que compõem aqui essa região da coluna vertebral. Aqui eu achei um pedacinho, está bem colorida, não é muito comum, está tão colorida assim, está até suja. Quem tiver uma outra lâmina para me emprestar, essa é muito sujinha. Se alguém puder emprestar, quem tem uma outra lâmina 8 pode pegar para mim, irmão. Também é a minha caixa. Essa está ruim, a caixa não está boa não. Eu tive que ela está suja. Me empresta uma lâmina 8 que eu vou mostrar bonitinho para vocês. Então, gente, o corte de coluna vertebral é feito descalcificando-se essa área toda. A gente usa ácidos, né, para descalcificar. Ela fica meio molinha, mas os vestígios do material inorgânico continuam aparecendo. Tá? Então, vocês vão ver sempre essa coloração colorida, entre um tom esverdeado, entre um tom cor de vinho, mais ou menos essas cores assim, são as cores que a gente observa aqui tem. Então, a gente está aqui observando, vou focalizar, olhem lá, vou escurecer um pouquinho. Nós estamos aqui observando, ó, do lado de cá a gente tem um osso, né, bastante já bem formado. Ele é um osso, na verdade, recém-formado. A gente está observando aqui o processo que formou esse osso. Então, esse osso foi formado aqui, tem um pouquinho de cartilagem aqui na borda direita de vocês aqui, ó, que foi o processo de ossificação endocondral pelo qual esse osso se formou. Mas não importa isso agora, porque se a gente focaliza o osso, a gente focaliza assim, né? As trabéculas ósseas aqui, ó, as traves ósseas em verde, misturado com esses tons vinho. O vinho sempre é um material inorgânico, é o vestígio dele que ficou depois que a gente descalcificou esse material, tá? Mas nós estamos vendo então, né, bastante trabéculas ósseas coloridas, no caso, não importa a cor, mas elas estão coloridas, tá? O fundo dela aqui é meio esverdeado, tem esse material vinho, vestígio então do material inorgânico. A parte verdinha é o material orgânico, são as fibras colágenas, né? E que nesse caso formam traves ou trabéculas, elas não formam sistemas de Nagers. Mas nós estamos vendo um osso bastante, vamos dizer assim, banhado, né, por muita medula óssea aqui vermelha. Repare a quantidade aqui de medula óssea vermelha, um osso mais ou menos recém-formado, é um osso esponjoso. O que importa para a gente nessa lâmina é o material que fica entre um osso e outro, né? Então aqui tem de novo, ó, um outro material ósseo. Reparem, ó, novamente a mesma coisa, não mudou nada. Aqui as traves ósseas com seus osteócitos dentro deles. Todos os ossos que são formados têm que ter obrigatoriamente osteócitos. Tá? As células osteocísticas são as células que ficam dentro das lacunas,
daqueles buraquinhos branquinhos dos espaços. A mesma coisa que acontece com os condrócitos, acontece com os osteócitos também ficam nos espaçozinhos deles, tá? Eles têm um lugar para ficar, que é a lacuna deles. Então aqui nós estamos vendo, ó, todos os ossos que são formados, que, né, já estão formados, que não estão mais em formação, não estão em processo de ossificação, eles têm osteócitos. Qualquer osso que nós estivermos vendo no nosso organismo tem que ter osteócitos dentro. Porque vocês lembram dos processos de formação óssea. Tanto faz pela ossificação intermembranosa ou pela ossificação endocondral, a formação óssea se dá da mesma forma, né? A partir de osteoblastos, que vão produzir matriz, vocês estão lembrados disso, né? Com prolongamentos, eles vão ficar presos dentro da matriz que eles produziram, sempre dessa maneira. Então a gente tem sempre que ver aqui, ó, as trabéculas com os osteócitos dentro deles e uma medula óssea vermelha bastante aqui desenvolvida. Mas o que importa para a gente é o que está entre esses dois materiais, né? Entre o osso de lá e o osso de cá, a gente vê essa formação, que na verdade não corresponde a uma formação de cartilagem clássica que vocês viram até agora. Vocês viram a cartilagem hialina e elástica, elas tinham uma organização característica, né? Elas tinham pericônio fibroso, condrogênico, tinham condrócitos em grupos isogênicos, axiais e coronários, tinham matriz territorial, interterritorial. A gente não está vendo isso daqui. A gente reconhece aqui, né, células, né, muito iguaizinhas àquelas células da cartilagem. E os condrócitos estão aqui presentes realmente. E eles, na verdade, formam umas fileirinhas, né, eles formam umas fileiras como se fossem mesmo esses condrócitos aqui, né, grupos isogênicos axiais, eles ficam enfileiradinhos. Se vocês olharem aqui do lado de cá, à esquerda, ó, chega a ter até um movimento, né, a gente forma aqui um disco. A gente está vendo aqui um movimento meio ovalado, né, um disco ovalado, reparem, ó. Esse disco ovalado, e as fibras colágenas, elas estão visíveis em verdinha, ó, entre vários grupos de fileirinhas de condrócitos. Então a gente não está vendo uma cartilagem clássica, como se fosse a hialina ou a elástica, nós estamos vendo uma cartilagem, porque tem condrócitos. E a matriz é a mesma. Se a gente verificar a matriz, né, que está aqui no meio lilazinha, aqui, meio colorida clarinha, é a mesma matriz, é uma matriz cartilaginosa também, né? Então isso aqui é uma espécie de uma cartilagem, uma outra cartilagem diferente, que ela fica, né, entre um tecido conjuntivo denso e uma cartilagem, mas ela é classificada como cartilagem fibrosa, ou fibrocartilagem. Ela tem sempre essa forma, na forma de um disco, que é o disco intervertebral. O centro dele é formado do núcleo pulposo, né? Essa parte se chama anel fibroso. E vocês veem aqui várias fibras colágenas enfileiradas entre, né, fileirinhas de condrócitos. Então a gente está vendo cartilagem fibrosa. Essa é uma cartilagem fibrosa. Eu focalizei aqui só a cartilagem fibrosa. Do lado de lá, se eu focalizar em aumento menor, vou ver um osso esponjoso. Do lado de cá, vou ver um outro osso esponjoso, tá? Os processos que deram origem a esses ossos não precisa a gente olhar agora, porque aqui o osso já está formado, tá certo? Então a gente está vendo, mas eu focalizei aqui só o disco, que é formado de núcleo pulposo, essa parte central, né? Bem central, aqui mais molenga, parece um pouco mais molenguinha. E aqui a gente está vendo a organização dos condrócitos aqui, ó, enfileiradinhos, né? Com a matriz envolvendo eles todos. E aqui a gente está observando fibras colágenas visíveis do tipo 1, a gente está observando as fibras aqui, que estão postos entre esses cordões, esses conjuntinhos de condrócitos, tá? Isso é uma cartilagem também, como eu falei a vocês, não corresponde àquele modelo, aqui não existe aquele pericôndrio, né? A vascularização, a nutrição aqui é dada diretamente do tecido conjuntivo que está presente aqui no meio. Então ela não tem as características de uma cartilagem hialina ou elástica, mas ela tem as suas características entre os dois tecidos, entre um conjuntivo propriamente dito e uma cartilagem. Portanto, o diagnóstico para essa região será cartilagem fibrosa ou fibrocartilagem. E vocês podem usar qualquer das justificativas que eu acabei de falar, né? Grupos isogênicos axiais presentes, de condrócitos, vocês podem colocar, né? Podem colocar matriz cartilaginosa, ela está presente aqui. Fibras colágenas entremeadas a esses grupos, aos grupos isogênicos, a gente não pode esquecer, né? Podem usar o núcleo pulposo, podem usar o anel fibroso, essas justificativas também são válidas, já que a gente está falando do próprio disco intervertebral. A localização dos tecidos também é importante, tá? A gente está estudando tecido e não órgão, mas a localização dos tecidos é importante quando a gente está justificando. Vocês podem usar também a localização. Então essa é a lâmina 8, uma lâmina clássica da gente, é a única lâmina da caixa de cartilagem fibrosa. Tá? Você quer perguntar? Anota, tá? Então vamos lá, vamos passar agora para 17, vou mostrar uma ossificação. Ossificação, vamos olhar aqui uma ossificação, também uma lâmina bem clássica,
Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, uma das partes mais clássicas que a gente observa aqui nessa lâmina é a formação do dente. Isso aqui é um germe dentário, é assunto da M3, vocês vão ver de novo essa lâmina. Então isso aqui, ó, é um dente em formação, tá? Isso aqui então é uma região de mandíbula de algum animal e nós estamos vendo essa área verdinha que vocês estão vendo esverdeada, com essa forma, né, característica em volta do dente que está aqui, ó, formadinho, né, dentro da gengiva que está o dentinho, tem outro aqui, é um dente permanente, um dente de leite, vamos dizer assim, e a gente está aqui observando em volta disso tudo um osso que está se formando. Esse osso que está se formando, ele é um osso em formação, então isso aqui são as trabéculas ósseas, né? Lembra muito o osso esponjoso, muita gente faz se confundir, tá? Eu vou dar uma dica para vocês não se confundirem, mas a gente confunde realmente, quando você olha as trabéculas ósseas com seus osteócitos dentro, né? Sem estarem formando sistemas de Havers. Aqui não tem sistema de Havers nenhum formado, né? São traves ósseas, né? Com várias direções diferentes, não tem ainda uma formação. Pode vir a ser no futuro um osso compacto, a gente não sabe, né? Mas nesse instante a gente está observando um osso que parece um osso esponjoso, mas não é um osso esponjoso já formado. Vamos ver por quê. Porque a gente vai observar nessas lâminas, né, de ossificação, de processo de ossificação, está muito brilhosinho aqui, peraí. No processo de ossificação, primeiro, uma grande quantidade, né, de mesênquima, que é o tecido jovem que vocês veem aqui, esse tecido aqui bem frouxinho, ó. Ele é um tecido meio triangular, as suas células são meio triangulares, bem frouxas, vocês vão observar que eles se prendem, essas células se prendem umas às outras, formando como se fosse uma trama, então isso é uma membrana mesenquimal. E quando vocês olham, né, essa área toda que eu estou mostrando, assim, bem na periferia, é a dica que a gente vai dar para vocês, vou aumentar um pouquinho, a gente observa células muito jovens, né, que estão sendo encarregadas de formarem aqui o material ósseo, né, que está aqui aparecendo. Vamos ver se eu consigo focalizar. Reparem aqui, ó, esses grupinhos de células que vocês estão vendo, tá? Esses grupos de células que ficam assim penduradinhos, ó, como se fosse, a gente tem uma imagem que a gente diz que são brincos, né? Como se fossem brincos pendurados assim na ponta da trabécula, né? Então a gente observa uma quantidade grande dessas células, bastante assim, coloridas, né? Num tom meio arroxeado, aqui por dentro também, reparem, ó, né? Fazendo parte aqui da pontinha, das extremidades das trabéculas, essas células bem que parecem penduradinhas, bem basófilas, são os osteoblastos. As células jovens que indicam que esse osso ainda está em formação. Ele não é um osso adulto, ele é um osso que está se formando. Então a presença de osteoblastos é um indicativo muito bom para a gente olhar isso aqui. Além da presença do mesênquima, da membrana mesenquimal, que vai formar no futuro periósteo, que a Kátia falou na aula, né? Aqui por dentro vai formar o endógeno também, não está formado ainda, mas essas estruturas todas vão se formar. Mas esse aqui é um processo de ossificação, da estar em formação. Eu não posso dizer que é um osso já formado, pela quantidade de osteoblastos que a gente está vendo aqui, né? A presença desse tecido mesenquimatoso, muito jovem, que vocês veem aqui, isso não caracteriza um osso adulto, ele caracteriza um osso muito jovem que está em formação. Então, o processo que nós estamos vendo é um processo de ossificação intramembranoso ou intramembranosa, é uma ossificação intramembranosa. Tá? Então, justificativas, como é que eu vou justificar isso? Primeira coisa que a gente está vendo, a membrana mesenquimal, as membranas mesenquimatosas, isso tem, né? Mesênquima presente. Esse tecido bem jovial que vocês veem aqui, bem delicado, ó, bem frouxinho, que se prende um ao outro, ó, forma uma tramazinha bem delicada, é mesênquima, não tem nem dúvida. As próprias trabéculas ósseas que vocês estão vendo aqui, essas traves em verdinho, são todas traves ósseas em formação, os osteócitos estão dentro das trabéculas, mas o que mais chama a atenção da gente é a presença de osteoblastos. E em meio a esses osteoblastos aqui, vocês poderão encontrar osteoclastos também, né? Fica um pouco difícil a gente identificar o que é o osteoclasto. O osteoclasto é uma célula grande, multinucleada, ela pode ter 50 núcleos, tem uma cavidade, uma cavitação próxima ao osso, a lacuna de Rauschip, a lacuna óssea. A gente até pode ver, mas nesse instante, a gente está vendo, o que nós estamos vendo aqui é uma grande quantidade de células com essas características, né? Os osteoblastos presentes na periferia, isso é uma indicação de ossificação intramembranosa. Eu vou mostrar um osso adulto para vocês agora, que vocês não vão se confundir com esse aqui. Há sempre uma confusão, tá? No diagnóstico de ossificação intramembranosa com osso esponjoso. Essa é a lâmina 17, daqui a pouquinho eu vou mostrar uma de osso esponjoso purinho, que não tem osteoblasto. E aqui vamos ver agora a lâmina 7. Então as duas lâminas de ossificação são a 17 e a 7.
A 7, portanto, agora é um outro processo de ossificação, muito fácil, vou dizer a vocês que é o mais fácil de se identificar. Vou colocar aqui um aumento menor. A gente costuma olhar ele de longe, no aumento pequeno ou médio, fica mais bonito, mais interessante. Aqui, por exemplo, ó, na lâmina 7, tá? Essa é 7. A gente já vê aqui, ó, uma cartilagem hialina, né, com pontos de ossificação. Aqui, ó. Isso aqui não é normal numa cartilagem hialina. A cartilagem hialina não tem vascularização própria. E aqui começou a aparecer uma vascularização. É um indicativo de que essa cartilagem já está se modificando. Ela tem processo de modificação, em processo de ossificação. Então, a entrada desses vasos aqui dentro da cartilagem hialina já é um indicativo interessante. Aí depois a gente olha essa cartilagem se modificando. Reparem, a gente vê a cartilagem nos seus condrócitos, essas bolinhas aqui, os pontinhos, são os núcleos dos condrócitos. Observe que eles vão começar a ficar enfileiradinhos. Olha lá, ó, ó. Estão sofrendo uma série de modificações. A cartilagem está se modificando. A matriz da cartilagem também estará se modificando. Observem, ó, eles estão formando grupos isogênicos axiais, todos eles em processos mitóticos e aumentando de tamanho, reparem. Então eu tenho várias áreas para a gente diagnosticar aqui. Eu posso dizer que aquela cartilagem é uma cartilagem normal, né, que está sofrendo processo de ossificação, porque começou num ponto de vascularização ali. Estou dizendo que essa região que eu estou vendo agora, né, é uma área, uma zona de cartilagem em crescimento, por exemplo, né, aqui, ó, está crescendo, né, ou seriada, como queiram falar. Depois eu tenho uma região, uma zona de cartilagem hipertrofiada, onde os condrócitos estão crescendo, estão acumulando muito glicogênio, né, vão ficando grandes, até que eles vão morrer, eles vão estourar aqui, porque eles não aguentam esse tipo de modificação, né, esse aporte de oxigênio, todo diferente para eles, é tudo diferente para essas células. Então elas começam a morrer nesse ponto aqui, e essa região, né, antigamente se chamava zona de erosão, hoje já não se chama mais, mas é uma região de modificação, né? Eu vejo a cartilagem normal, com pontos de ossificação, seriada, hipertrofiada, né? Eu vejo várias. E vejo também a modificação da matriz cartilaginosa. Reparem que a matriz cartilaginosa vai ficando um verde mais escurecido, até ficar aqui, nesse ponto, ó, aqui embaixo, né? Ela também vai ficando calcificada, o que não é comum. Uma cartilagem não se calcifica normalmente, só se ela estiver envelhecendo, tá? Ou estiver sofrendo um processo de ossificação. Ela normalmente não se calcifica, tá certo, gente? Matriz de cartilagem calcificada é processo de envelhecimento, ou é um processo de ossificação endocondral, que é esse que nós estamos vendo aqui. Então aqui a matriz da cartilagem está calcificada, há uma morte celular aqui programada, aqui, né? A gente está vendo aqui uma área, né, onde os condrócitos morrem, e aí todos os osteoblastos e células jovens de osso vêm aqui da região periférica do periósteo e vão se chegando a essas regiões, como vocês aprenderam na aula teórica. Então, na parte prática, a gente não está dando aula teórica aqui, estamos só revisando. Mas a parte prática, vocês vão botar o quê? Ossificação endocondral, 2 palavrinhas só. O diagnóstico são 2 palavras. Ninguém precisa ficar colocando um monte de coisa que vai errar. Põe ossificação endocondral. Este é um processo de ossificação endocondral. É certo que tem uma cartilagem ali lá em cima, né? Que está sofrendo um processo de ossificação, que começou a se vascularizar. Mas não precisa botar. Bota ossificação endocondral, esse é o diagnóstico correto. Justificativas. Vocês podem botar qualquer das coisas que eu falei, vocês escolham, né? O que vocês estão vendo aqui. Dá para ver, não tem nem o que errar, porque nós estamos vendo o processo. Né? Então, zonas de cartilagem normal, se vascularizando, ou tendo um processo de ossificação primária, alguma coisa assim. Né? Zonas de cartilagem seriada, em crescimento, ou hipertrofiada, é outra zona de cartilagem. Isso aqui faz parte do disco epifisário também, né? Então, é uma região que faz parte do disco epifisário. É assim que o nosso osso cresce, quando a gente tem um osso que teve uma origem cartilaginosa, né? O disco epifisário cresce até uma certa idade. Então, isso aqui é uma imagem de um disco epifisário, né? Que está crescendo em vocês também, né? Em mim não cresce mais, mas vocês sim, né? Até uma certa idade. Então, aqui, ó, a gente está observando essas zonas que servem para justificativa, né? A de cartilagem seriada, a zona de cartilagem hipertrofiada, a de matriz cartilaginosa calcificada, a formação óssea aqui presente, aqui já nós temos a matriz da cartilagem calcificada, sobre ela serão depositados materiais ósseos, material orgânico produzido pelos osteoblastos, né? Trazidos pelos osteoblastos, material inorgânico também. Isso vai ficando o osso e vai substituindo toda essa região aqui que vai morrendo. Essa região toda celular vai morrendo e no lugar dela vai aparecendo tecido ósseo.
Não precisa falar nada disso, a parte prática, na prova teórica sim, mas na prática, ossificação endocondral, vocês podem usar as zonas que eu acabei de dizer agora para a justificativa. Vamos olhar a lâmina 14. Uma lâmina ótima, essa lâmina é excelente, uma lâmina corada num tom assim escuro, meio azulado. Aqui no microscópio de vocês fica mais bonito. Essa é a lâmina 14, tá? Aquela que eu mostrei foi a 7. A ossificação intramembranosa foi a 17, quem está em dúvida. Aqui nós estamos então numa lâmina excelente, a lâmina 14, uma lâmina de osso adulto. Foi descalcificada, nós estamos vendo aqui um corte transversal de um osso compacto, muito característico. Essa aqui ninguém vai errar, tenho certeza. Quando aparece essa imagem, todo mundo já sabe que essas estruturas todas, né, são os sistemas de Havers. Cada conjunto desses aqui são os sistemas de Havers. Então, um osso compacto é formado por um conjunto de sistemas de Havers e os seus sistemas intermediários. Então, aqui eu estou isolando, aqui eles não têm isolamento, eu que estou isolando, né? Estou isolando aqui um sistema de Havers. Ele é um canal de Havers por onde passam vasos e nervos. Claro, o osso dói, né? E sangra, todo mundo sabe, é diferente da cartilagem. Então, aqui nós estamos observando várias camadas de material orgânico, fibras colágenas, entremeadas, né? Todas elas com osteócitos, já que nós estamos vendo o osso. Não podemos esquecer que sempre tem osteócito, né? Então, os buraquinhos pequenininhos que vocês veem aqui, às vezes com um pontinho dentro, bem pequenininhos, são os osteócitos, né? Dentro das suas lacunas, tá? Então, eu tenho aqui, ó, um canal de Havers, mais camadas concêntricas de tecido ósseo, material orgânico e inorgânico. O inorgânico foi retirado pela técnica histológica. Às vezes ficam os vestígios do material inorgânico, mas ele existiu aqui, tá? A gente que retirou. Mais os osteócitos aqui dentro das suas lacunas, aqui formando essas camadinhas de tecido ósseo. E mais aqui, ó, são sistemas intermediários que completam esse esquema, né? Esse desenho aqui real dessa lâmina. E a gente vai classificar isso como osso compacto. O osso compacto pode apresentar, na sua porção mais interna, um endócio dentro de cada canal de Havers aqui, ó. Um revestimento interno, né? Pode estar aparecendo. O endócio, na maioria das vezes, aparece. E aqui fora, também, a gente pode encontrar um tecido conjuntivo, né? Que forma uma capinha aqui, ó. Está se soltando para cá, para fora. Essa capinha protetora do osso é o periósteo. É a parte externa, né? A parte compacta do tecido que nós estamos observando aqui. Esse tecido, gente, ele pode ser de uma região, por exemplo, da diáfise, né? Onde nós estamos vendo aqui, ó, osso compacto. Eu vou andar um pouquinho mais para dentro, já vou ver aqui, ó, coisa diferente. Quer ver? Eu vou botar para vocês em aumento menor, vocês vão ver um pouquinho diferente agora. Nós vimos osso compacto aqui, reparem, ó, aqui. Não há espaços, os únicos espaços visíveis são os canais de Havers, né, do sistema de Havers. Agora, olha, eu vou andar para cá. O que vocês começam a ver? Olha essas aberturas, olha como é que está tudo mais aberto aqui, mais espaçado, ó. Olha aqui os espaços, né? As trabéculas ósseas agora são mais trabéculas do que sistemas, não temos mais sistemas. São traves ou trabéculas ósseas. Não formaram sistemas de Havers. Todas as trabéculas estão cheias de osteócitos dentro delas, né? O material orgânico e inorgânico aqui se organizou também, da mesma forma, né? E nós estamos vendo aqui uma medula óssea já bem pobre, não tem quase célula, né? Aqui um material ósseo bem adulto. Nós não estamos mais vendo quase nenhuma célula, só vemos tecido adiposo. Então o material aqui da medula óssea já é a medula óssea amarela, tá? Então aqui eu estou vendo as duas coisas, ó, eu vejo esse osso esponjoso e vejo aqui o osso compacto. Posso ter vários diagnósticos, eu posso botar só nesse osso compacto, posso botar só nesse osso esponjoso, ou posso botar os dois. Se eu puser um momento menor, eu acho as duas estruturas. Eu divido ao meio a minha imagem e coloco metade osso compacto e metade osso esponjoso. Vocês devem prestar atenção, tá? Todas as vezes que aparecerem vários diagnósticos, 2 diagnósticos, 3 diagnósticos, vocês vão escolher um para justificar. Se não dá para justificar tudo porque não dá tempo. Então, se aparecer osso compacto e osso esponjoso, escolhe que vocês sabem mais. Ah, eu sei mais osso compacto, então vou, né, botar as justificativas do osso compacto. Tá certo? Ah, eu sei mais osso esponjoso, então vou botar a justificativa do osso esponjoso. Se aparecer separado, logicamente é mais fácil, né? Aqui somente o osso esponjoso, ó, e aqui somente o osso compacto. Todos entenderam? Então, essa é a lâmina 14, a melhor lâmina da caixa de osso, não tem outra. Vou mostrar uma muito boa que eu acabei de falar para vocês que eu ia mostrar, que é a 31. Essa lâmina 31 está toda embolhada, né? A Cátia já tinha falado que está embolhada, mas a gente vai olhar só para a parte coloridinha. O que vocês veem aqui, gente? Só trabéculas ósseas. Reparem, olha aqui, ó, olha aqui.
Muito fácil esse diagnóstico. Só tem trave óssea, não tem nenhuma célula jovem, não tem mesênquima, não tem cartilagem, não tem nada perto. Só tem trabécula óssea soltinha. Logicamente entremeadas, né? Aqui deve ter uma medula óssea amarela, já que a gente não está vendo nada aqui de vermelha. Nenhuma daquelas células que o Ed explicou a vocês, não tem nada daquilo. Então isso aqui é um osso esponjoso, realmente. São traves ósseas meio mais ou menos soltas, né? Que a gente está aqui observando, ó, reparem, ó, a parte coloridinha, tá? Esqueçam a bolha. Então aqui a gente está vendo, ó, reparem, ó, né? Isso aqui provavelmente é uma região da epífise, a gente está vendo muita área de osso esponjoso, e na borda, não vai estar muito bom, mas aqui, essa não está ruim, mas aqui na borda tem até uma cartilagem articular, que depois a gente, né, em outra aula eu mostro a vocês, não vai precisar olhar agora, está muito embolhada essa unha. Mas aqui a 31 é osso esponjoso, tá? Diagnóstico osso esponjoso. Justificativas, trabéculas ósseas, osteócitos presentes, medula óssea amarela, não tem muito o que dizer, né? No osso esponjoso. Vamos agora passar já para o tecido nervoso. Vamos olhar aqui já o tecido nervoso. Lâmina 5, eu dei na última aula para vocês, né? Vamos recordar então rapidamente. Está aqui, eu falei a vocês que nessa lâmina nós temos uma medula nervosa muito característica, né? Que tem um H medular presente, estão lembrados? Essa aula está mais fresquinha, né? Aqui em volta tem tecido ósseo também, ó. Né? Olha aqui, ó, um tecido ósseo. Esse é um tecido ósseo. Nós estamos vendo aqui um tecido ósseo, aqui, reparem, ó, um osso bastante esponjoso, né? Com uma medula óssea vermelha, né? Já misturando-se aqui com a amarela, né? Já está aparecendo amarela. Aqui nós estamos vendo, né, trabéculas ósseas, né? Osteócitos dentro dela. Aqui embaixo é músculo, ó, isso aqui é uma área muscular. Mas aqui em cima, tudo aqui são regiões de tecido ósseo esponjoso. Mas nessa lâmina nos interessa mais a nossa medula aqui, que está bem bonitinha. Olha aqui, ó. Essa aqui está excelente, ó. O canal ependimário no centro, né, da medula óssea, da medula, desculpa, nervosa. Então aqui está o canal ependimário, é considerado esse epitélio aqui, células da glia, né, o epitélio glial aqui, o epitélio ependimário. Aqui nós estamos vendo o sistema nervoso central, é subdividido em cinzenta e branca, lembram? Substância cinzenta que está por dentro, substância branca por fora. É o único órgão dos três que tem essa organização, tá? Nós estamos observando o que é mais importante para a gente, a forma do corpo da célula, do neurônio. Nós temos 3 tipos de neurônios no sistema nervoso central importantes. O neurônio estrelado, o neurônio, ou célula de Purkinje, que é aquele neurônio piriforme, tem a forma de uma pera, e o neurônio piramidal, que é bem triangular, né? Temos só 3 tipos. A gente sabendo o tipo de neurônio sabe que órgão a gente está vendo. Ninguém vai precisar me dizer o nome do órgão. Se vocês quiserem botar o nome do órgão, podem errar. Tá? Na hora do nervoso, não estão vendo o órgão direitinho. É tecido, órgão no próximo semestre. Então aqui no tecido nervoso, o diagnóstico será realmente tecido nervoso. E na justificativa, obrigatoriamente tem que aparecer o nome do neurônio. Não tem dúvida, tem que aparecer. Neurônio estrelado aqui, ó. Esse é o estrelado porque ele é achatado. Parece que a gente bateu em cima dele. Ele ficou largo, reparem. Ó, ele é largo. Essa manchinha branca que vocês veem em volta não é nada demais, é um artefato de técnica que ajuda a gente a diagnosticar o neurônio. Ele estava ocupando todo esse espaço, na hora que a gente cortou a lâmina, ele encolheu. Ficou esse espaço branco em volta. Tá? As outras estruturas são núcleos de células da glia. Esse conjunto que está no fundo da substância cinzenta se chama neurópilo, que é o conjunto de todos os prolongamentos que passam aqui dentro, todos os dendritos dos neurônios, todos os prolongamentos das células da glia, né? Vasos sanguíneos, tudo passa aqui dentro. Então aqui no fundo a gente chama a presença de neurópilo, que é essa parte do fundo da substância cinzenta. Então eu tenho substância cinzenta, substância branca, neurônios estrelados aqui na substância cinzenta, núcleos de células da glia, neurópilo, canal ependimário, se aparecer, pode não aparecer. A gente pode botar assim, né? Olha lá. Substância branca. Na substância branca nós temos o que, gente? Todos os axônios que saem lá daqueles neurônios vão cair aqui, ó. Reparem, ó. Vão vir para cá, para a substância branca. E a substância branca apresenta um pontinho escuro, que é o axônio cortado transversalmente, com uma bainhazinha de mielina branquinha em volta descorada, em imagem negativa. Entre eles, algumas células da glia também, né? Estão presentes, porque células da glia tem em todos os lugares. Portanto, essa lâmina número 5, o diagnóstico é tecido nervoso, neurônios estrelados, né? Então a gente está aqui observando neurônios estrelados. Justificativa, vocês podem botar neurônio estrelado no diagnóstico, tá? Bota tecido nervoso e neurônio estrelado.
Porque é para ter mais coisa para escrever na justificativa, tem muita coisa no tecido nervoso. Podem botar substância cinzenta, substância branca, núcleos de células da glia, neurópilo, axônios cortados transversalmente, núcleos de células da glia na substância branca, tem muita coisa para escrever. Tá? Oi? O neurópilo é o fundo, ó. Esse fundo, já que ele perguntou, vamos rapidamente mostrar para vocês. Está vendo esse fundo aqui, ó? O fundo desse tecido da substância cinzenta, todo esse fundo é o conjunto de tudo que passa aqui dentro, de todos os dendritos que andam aqui dos neurônios estrelados, de todos os prolongamentos das células da glia, de vasos sanguíneos, todo esse conjunto que vocês veem aqui se chama no fundo neurópilo, na substância cinzenta. Nícel, você disse também na aula. Falei na aula, verdade. Falei, vocês podem ver aqui, ó, de curiosidade, dá para ver aqui, ó. Há um neurônio, esse é o neurônio estrelado. Eu mostrei na outra aula que aqui no citoplasma dessa célula, né, aqui está o núcleo, ó, núcleo nucleolo, tá? E aqui nós podemos observar nessa área manchinhas escuras, que são a substância de Nícel, lembram? São aglomerados de retículo rugoso, né, ou granular, e poliribossomos que formam esses pontos escuros nas manchinhas, que formam uma substância que nós chamávamos antigamente tigroide, né? Hoje substância de Nícel, tá? Então a gente observa aqui, ó, as manchinhas escuras aqui no citoplasma das células. Vocês podem observar, é bem interessante ver isso também, uma oportunidade de ver. Então aqui nós estamos vendo a lâmina 5, tecido nervoso, neurônio estrelado. Vou mostrar outra vez a lâmina de medula nervosa. Vamos mostrar agora numa outra coloração, lâmina 16. Lâmina 16 muito boa também. Deixa eu só focalizar para vocês aqui. No microscópio fica mais bonita, aqui fica mais feinha, porque fica muito brilhosa, né? Ela brilha muito essa coloração. Mas nós estamos vendo aqui também, ó, reparem, ó, estamos vendo também a mesma situação. Substância cinzenta para cá, onde eu estou, né, aqui para baixo, ó, tudo é substância cinzenta, e lá em cima a substância branca aqui, ó. Tá? Mesmo você está vendo o canal ependimário, não precisa ver o canal ependimário para dizer que é um tecido nervoso neurônio estrelado, não, tá? Então, mesmo sem ver o canal ependimário, dá para dizer. A gente costuma botar neurônios estrelados bem bonitos para vocês, né? Para vocês olharem. Alguns mais bonitos do que estão aqui, né? Que não estão tão bonitos. É porque a coloração está facilitando, mas a gente pode encontrar que está mais bonitinho. Olha lá. Ó, essa aqui está bonita. Ó. Parece que está cheio de saídas, né? A gente não sabe se é a saída do axônio, se é dos dendritos. O axônio normalmente, ele vai lá para a substância branca, né? Ele vai para aquele lado de lá. E aqui por dentro saem, né, várias áreas, né, polos, né, de dentro do pericárdio, né, que é o corpo celular do neurônio, saem vários polos de dendritos, porque esse é um neurônio multipolar. A gente não pode esquecer que os 3 neurônios são multipolares. Tanto o neurônio estrelado, quanto de Purkinje, quanto o piramidal. Todos são multipolares, tem muitos polos, né? Vocês têm outros tipos de neurônio que a gente não está mostrando aqui, o bipolar, que aparece na retina, no epitélio retinar, e também o neurônio pseudonipolar, que é o neurônio que aparece em gânglios nervosos e tudo mais. A gente também não mostra, né? Mas existem, vocês vão ver em outras oportunidades no PCI. Então aqui nós estamos observando o neurônio estrelado, substância cinzenta, substância branca, a mesma coisa, a gente não mudou nada, só mudou a cor, como a gente disse, a forma é mais importante, tá? Então, novamente, substância cinzenta, substância branca, tecido nervoso, primeiro diagnóstico, neurônio estrelado, substância cinzenta, substância branca, células da glia, esses conjuntos de prolongamentos é o neurópilo, vasos sanguíneos, axônios cortados transversalmente, tudo você já conhece. Essa foi a lâmina 16. A gente já está acabando. A lâmina 32 é aquela que eu falei a vocês, que é uma coloração específica, né, para mielina, onde a gente vai ver o contrário. Vocês até então viram um pontinho escuro com uma manchinha branca em volta, era o axônio, né? Formando ali a substância branca. Agora nós temos conjuntos de axônios, né, que são ao contrário. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a vocês. Conjuntos de axônios que estão formando verdadeiros nervos aqui, né? Vou botar bem grande para ver se a gente consegue ver. Não vai dar para ver. Né? Tá muito ruim hoje o aparelho, né? Não, acho que de longe é um pouquinho mais fácil. É melhor? Então, olha lá, gente. Dá para ver. Olha lá, o que é um nervo? O nervo, né, uma terminação nervosa, é um conjunto de axônios que se reúnem, né, e são envoltos por tecido conjuntivo. Então, né, numa terminação nervosa, num nervinho de qualquer tamanho, pode ser pequenininho, pode ser médio, pode ser grande, não importa.
A gente tem sempre uma cápsula de tecido conjuntivo, que vocês estão vendo aqui, fibras colágenas, que envolve, né, essa região, o nervo como um todo. Nós temos também alguns feixes, né, de fibras colágenas que penetram dentro da terminação nervosa e separam esse nervo em verdadeiros feixes. São feixes de axônios. Tá? Quando o nervo é grandão, a gente tem uma cápsula enorme, a porção de feixes que entram dentro. Quando o nervo é pequenininho, é tudo menor. Tá? Então a gente tem aqui, ó, o epineuro, que é o conjuntivo que envolve um feixe nervoso inteiro, e o perineuro é o conjuntivo que envolve os feixes de axônios. Então o nervo é formado por muitos axônios, tá? Que ficam todos eles assim amarrados, como se estivessem amarrados por colágeno. Tá? Eles ficam arrumadinhos. Então esses feixezinhos são conjuntos de axônios que ficam aqui dentro, e o colágeno vai então envolvendo esses feixes. A gente não está vendo aqui com certeza, né? Na outra vez eu achei uns bonitinhos, aqui não estou achando. Mas o que importa é que os axônios estão aqui. Quem está vendo aí de longe está vendo uma bolinha branca, onde eu estou apontando aqui, ó, tem uma bolinha branca e uma área preta em volta, que é exatamente o contrário do que nós vimos até agora. Nós vimos na substância branca da medula o quê? Um ponto escuro com uma manchinha branca em volta, que eu falei que era mielina descorada, mas aqui a coloração foi feita para mielina. Então nós estamos vendo a mielina corada. Tanto é que aqui não dá para a gente diagnosticar nem os neurônios estrelados, eles não têm a forma de estrela aqui, né? Com aquelas aberturas. Não tem, porque se a gente botar aqui a medula da substância cinzenta, não tem essas características, porque a coloração foi feita para a mielina. Então o que é que nós estamos vendo aqui? Uma bolinha branca no centro, quem está aqui na frente está vendo melhor, a gente vê uma bolinha branca que é a região do axônio, que a gente nem está enxergando o axônio, mas ele está ali dentro. E a parte escurinha em volta, esse aro preto, é a mielina corada. Então isso a gente confirma o nosso diagnóstico, né? Que a coloração foi feita para a mielina, uma coloração baseada em corante, em impregnação pela prata. Então a gente está aqui observando muitos axônios, né, envoltos pela sua mielina de imagem positiva. Então a gente vai botar o diagnóstico disso como nervo, assim é muito fácil de diagnosticar, né? Assim é tranquilíssimo diagnosticar. Pior a gente olhar um nervo no HE, por exemplo, que não tem essas características, né? Eu mostrei na aula de tecido nervoso. Vou mostrar umazinha aqui. Então a gente está observando aqui nervo, a gente está um diagnóstico, será nervo mesmo, podem botar nervo. Tá? Justificativas. As cápsulas que envolvem todas essas áreas, vocês podem botar epineuro, perineuro. O endoneuro é o conjuntivo frouxo, fininho, bem delicado, que envolve cada axônio com a sua bainha de mielina envoltória. Cada axônio tem a sua bainha de mielina envoltória e em volta da bainha de mielina uma camadinha bem delicada de fibras, né? Bem delicadinhas também. Então que vem todas elas da cápsula externa do epineuro. Então, epineuro, perineuro e endoneuro são características justificativas. Axônios cortados transversalmente, característica, é justificativa, nós estamos vendo. Bainha de mielina positiva, nós estamos vendo que foi curada positivamente nessa lâmina aqui. Tá? Tudo que vocês estiverem vendo que indique, né, esse tipo de estruturação, vocês podem colocar. Então, essa é a lâmina 32, a gente vai usar ela para olhar nervo. A lâmina 36, a próxima é a 36, nós vamos olhar alguns órgãos, né? E a gente vai olhar o tecido nervoso desses órgãos. Nós não vamos olhar isso como órgão, vamos olhar como tecido nervoso, né? Então eu vou olhar aqui para vocês, vamos focalizar um pouquinho algumas áreas onde nós vamos ver algumas células bem interessantes, né? Os neurônios, né? Vamos ver se a gente acha alguma aqui, eu estou vendo bem de longe. Nós temos o órgão que é o cérebro, que vai apresentar esses neurôniozinhos aqui, ó. O cérebro, a gente sempre vai ver ele na substância cinzenta. Por quê? O cérebro é formado de várias camadas celulares, vocês vão aprender na M2. A gente aqui não vai dar os nomes das camadas, né, os tipos de células. Nós vamos identificar os neurônios principais do cérebro, que são esses aqui, ó. Esses todos os neurônios que parecem assim, um triângulozinho, né, com um rabichozinho, parece que tem um rabinho, né? Aqui embaixo também tem um rabinho. Tem uns que não tem o rabinho, são só o triângulo equilátero. Eu até falei que a gente sabe geometria aqui, né? Biólogo também sabe geometria, não é isso? Então tem aqui, ó, alguns triângulozinhos bem iguaizinhos, o equilátero, e alguns que tem, né, uma forma isósceles, que tem um lado mais alongado, parece uma pirâmide mesmo, um rabinho. Esses neurônios, gente, são neurônios piramidais. Então o que nós estamos vendo aqui? Tecido nervoso, ele corresponde à substância cinzenta do cérebro.
ninguém vai precisar me dizer que é cérebro. Se falar que é cérebro e estiver errado, eu vou descontar ponto. Tá? Tem que botar o quê? Tecido nervoso, neurônios piramidais. É esse o diagnóstico. Nós estamos vendo o corpo do neurônio, o corpo celular, o pericárdio do neurônio, a forma dele. Só. Substância cinzenta é uma característica importante, né? Nós estamos na substância cinzenta porque os corpos dos neurônios ficam localizados na substância cinzenta, é uma característica do tecido nervoso do sistema nervoso central. Todos entenderam? Então eu estou vendo substância cinzenta, é uma justificativa importante. Núcleos de células da glia também são importantes. Todo o fundo, nesses pontinhos que vocês veem aqui, ó, são núcleos de células variadas. Que células são essas? Astrócitos, né? Protoplasmáticos, nesse caso aqui da substância cinzenta, né? A micróglia, não é isso? Os oligodendrócitos. Então, a gente não está vendo a célula como um todo, mas estamos vendo os núcleos das células da glia. Para a gente ver a célula toda, né, da glia, que é uma célula de sustentação basicamente, a gente teria que fazer coloração especial. A gente não fez coloração especial. Esse é o material em HF, tá certo? Então, o que eu estou vendo? Neurônio, tecido nervoso, neurônios piramidais. Núcleos de células da glia, substância cinzenta. Posso botar o mesmo neurópilo, né? Que é esse fundo aqui que vocês estão vendo, essa massa toda, no fundo da substância cinzenta. É um aglomerado de tudo que passa aqui dentro, os prolongamentos das células da glia, os dendritos dos neurônios mais importantes e tudo mais. E outros tipos de neurônios que a gente tenha por aqui, porventura, né? Então a gente pode botar o neurópilo, pode botar a substância cinzenta, pode botar os núcleos de células da glia, podem botar vasos sanguíneos, que sempre aparecem no tecido nervoso, ninguém vai esquecer. Então aqui na lâmina 36 nós temos uma área muito importante, que é o tecido nervoso neurônio piramidal. Para a gente fechar os tipos, né, de neurônios que nós estamos vendo, vamos focalizar uma lâmina muitíssimo característica, que é o cerebelo, né, o tecido nervoso cerebelar. Está aqui ele, ó. Onde nós estamos observando as camadas do cerebelo, bem importante, porque aqui a gente precisa saber a camada, gente, porque é um indicativo da presença do neurônio. Então, olha lá, reparem, ó, aqui vocês têm, ó, estão vendo aqui um aglomeradozinho, uma fileirinha de células, ó, tem uma fileira de células assim, que saltam os nossos olhos, elas são um pouquinho diferentes. Vou aumentar um pouquinho para a gente fechar aqui. Vou botar aqui para vocês, olhem lá, ó. Estão vendo aqui? Então, essa fileirinha de células que vocês estão vendo aqui são as células de Purkinje, né? Aqui, ó. Elas são assim como se fosse uma perinha, elas têm a forma piriforme, né? Tem a forma de uma pera, tá? E aqui nós estamos vendo duas camadinhas da mesma região da substância cinzenta. A camada molecular, a camada das células de Purkinje e a camada granulosa. Nós temos três camadas aqui. Tudo isso é substância cinzenta, que está por fora do órgão. Aqui por fora estão os meninges. Então a gente está por fora. Quem está por dentro? A substância branca. Então aqui é o contrário da região da medula nervosa. No cérebro foi a mesma coisa. Eu não mostrei a substância branca, mas também está por dentro. Tá? Então aqui eu estou vendo, ó, a camada mais lisinha, a gente chama essa camada de camada molecular. Essa camadinha do centro, camada de células de Purkinje. Essa aqui, ó, na fileirinha. E é cheia de pontinhos, camada granulosa. Tá? Na camada molecular, nós temos outros tipos de neurônios que não vem ao caso. Nessa daqui, temos células da glia, núcleos de células da glia, também nós temos, né? Temos o próprio neurópilo, né? Que é os prolongamentos todos, né? Dendritos todos dos neurônios de Purkinje, das células da glia, de outros neurônios que aparecem aqui. Está tudo aqui formando esse neurópilo na camada molecular. Tá? Aqui, ó, temos as próprias células de Purkinje, aqui embaixo a camada granulosa. A camada granulosa também tem neurônios, mas não são esses de Purkinje, não. São outros neurônios. São neurônios pequenininhos, são os menores neurônios do nosso corpo. Eles são chamados grãos cerebelares. São tão pequenos, né, que eles são chamados grãos cerebelares. Aqui embaixo, ó, onde está cheio de pontinho. Tá? Eles estão misturados com células da glia. E célula da glia tem tudo que é lugar. Substância cinzenta, substância branca, todo lugar tem célula da glia. Então aqui eu estou vendo, ó, substância cinzenta, toda ela, e aqui agora eu vou focalizar a substância branca. Repare aqui embaixo, ó, não está mais clarinho aqui, mais fibroso? Isso é a substância branca, que está por dentro. Formada de quê, gente? Axônios. Todos os axônios que saem dos neurônios da substância cinzenta estão andando aqui na substância branca. Então aqui eu tenho, ó, substância cinzenta e substância branca. Olha lá. Vou botar tudo junto, ó. Coloquei tudo junto.
Então o que é que vocês vão colocar se aparecer uma imagem desse tipo? Vocês vão colocar tecido nervoso, não precisa dizer que é cerebelo, eu sei que vocês vão saber, mas não precisa dizer, tá? Tecido nervoso, células de Purkinje, tá? Ou neurônios periformes, como queiram falar, tá? Justificativas, que vocês quiserem que vocês estejam vendo por aqui, substância cinzenta, substância branca, né? Camada molecular, podem usar já os nomes das camadas que aqui são importantes, porque é a localização do neurônio. Então, camada molecular, camada granulosa, podem colocar. Núcleos de células da glia, podem colocar. O neurópilo, tranquilo. Axônios aqui, ó. Os axônios estão correndo em feixes ali, né? Eles estão em corte longitudinal aqui embaixo, ó. Axônios na substância branca, podem colocar. Todos entenderam? Tá? Então, pode não aparecer a substância branca, aparecer só a substância cinzenta, assim, desse jeito, também pode. Tudo bem, aí vocês não vão colocar nada relativo à substância branca. Tá certo? Vocês têm que saber identificar direitinho olhando a imagem. Essa foi a penúltima lâmina. Faltou mostrar um nervinho, né, numa outra cor. Vamos mostrar a lâmina 41, gente. A mesma coisa, tá? Essa é a última, antes de eu mostrar o nervo. Essa é a última e eu vou mostrar, é a mesma coisa. Ninguém vai ficar desesperado que aparece marrom e preto, nada disso, tá? Vai aparecer em tudo que é cor, mas vai aparecer... Tá toda suja essa lâmina. Essa aqui tá... tem que passar um xiló aqui, não. Ela tá muito suja a lâmina, né? Vê se alguém tem a lâmina 41 para mim, por favor. 41. Procura 41, que enquanto isso eu vou procurar o nervo aqui. 41. Me passa 41. Só para mostrar para vocês com outra cor. Enquanto isso eu vou mostrar um nervinho para vocês. Olha aqui, já achei um nervo, ó. Por incrível que pareça, isso daqui é um nervinho, gente. Olha aqui. Tá? Olha lá. Que tecido é esse daqui? Você já conhece, tecido adiposo. Olha aqui o adiposo, ó. Vamos focalizar aqui. Olha lá. Olha esse nervo que interessante. Peguei um nervo em 2 cortes, ó. Isso aqui também é um nervo. Reparem. Vocês podem estranhar, né? Só que o nervo que nós vimos naquela lâmina preta é bem mais bonito, né? Bem mais arrumadinho. Mas aqui também está arrumadinho. Olha aqui, ó. Tem um epineuro aqui em volta, ó. Tá? O epineuro. Aqui pegou um corte duplo, transversal e meio oblíquo aqui, né? Também inclinado. A gente pegou um nervo assim, foi cortado inclinado. Mas aqui também nós estamos vendo, ó, o pontinho escuro é o axônio e a partinha branquinha, a área branca envoltória, é a mielina descorada. Isso aqui é a coloração HE, a gente não corou a mielina. Mas isso aqui é o nervo. Lâmina 15, ou lâmina 44, essa da 44, da língua. A gente pode encontrar muito nervo aqui na região lingual. Tá? Então aqui é língua. Peguei esse nervinho aqui na língua. Tem mais, tem muitos, tá? Vocês podem ficar procurando. Mas é a mesma coisa, o diagnóstico é nervo, axônios cortados transversalmente, bainha de mielina envoltória negativa, né? Epineuro, perineuro, endoneuro, é sempre a mesma coisa. E a gente vai mostrar agora a 41, aquela que estava suja. Eu vou botar aqui o cerebelo, principalmente, que fica uma cor bem bonita. Vamos ver se a gente consegue achar aqui. Vamos ver que eu vou mostrar para vocês os neurônios, as células, né? De Purkinje. Vamos ver se a gente consegue ver aqui. Vamos ver. Olha lá. Conseguimos, ó. Fica brilhoso porque essas colorações, né, elas têm uma fosforescência, assim, né? São bem brilhosas. Olha lá. Nós estamos vendo em outra cor, mas a forma é a mesma. Olha como é que a forma é a mesma, ó. Camada mais lisinha, camada de pontinho. Tá? Então, camada molecular, camada granulosa. Que substância é essa? Cinzenta. Só estou vendo aqui a substância cinzenta. Aqui, ó, os neurônios que nos interessam estão eles aqui. Tem a forma ovalada ou de uma pera, né? Aqui estão meio amarronados, não importa a cor. É a mesma forma, olha lá. Né? Forma uma fileirinha formando a camada do meio. Entre a camada molecular e a camada granulosa, a camada de células de Purkinje. Então essas são as células de Purkinje. Então aqui eu estou vendo só a substância cinzenta, mesmo nessa cor diferente. Ficou difícil? Não é difícil, né? Porque a gente vê a mesma coisa, né? Só vai mudar aqui a cor. Olha aqui, ó, do lado de cá. Mesma coisa. Agora eu vou botar a substância branca, que vai aparecer ao contrário aqui. Vocês vão estranhar um pouquinho. Quer ver? Ó, olha lá. Agora vocês vão estranhar um pouquinho, porque a branca ficou escura. Olha lá, ó. Então lá em cima. Quem é essa camada aqui amarelinha, Elisa? Camada molecular. Quem é essa daqui? Camada de células de
Purkinje. Quem é essa daqui? Camada granulosa. E aqui embaixo? E agora? Essa parte aqui escura toda, ó. Fibrilar. Substância branca. Tomem cuidado, porque essa é a substância branca, não é a cinzenta. A cinzenta é o conjunto das três. Essa substância branca, que a gente corou a mielina na substância branca. São axônios, eles ficam curados, a sua mielina envoltória está curada. Mesmo no corte longitudinal, todos entenderam? Então, a gente vai, só vou ver se tem mais neurônio piramidal aqui, que é o último, né? No cérebro. Nessa mesma lâmina tem também cérebro. Aqui eu mostrei para vocês o cerebelo. Deixa eu ver se eu acho um cérebro só para a gente fechar direitinho. Nessa coloração, né? O cérebro sempre é mais difícil, o neurônio, da gente achar, né? A gente fica procurando, às vezes não acha. Ver se eu acho aqui. Acho que eu achei. É que a gente procura muito de longe, né? Muito ruimzinha essa lâmina. Tem uns pequenininhos aqui, bem pequenos, olha aqui, ó. Tem uns pequenininhos. Mas tá tão pequeno, porque o neurônio piramidal é pequenininho mesmo. Tem um pequenininho aqui, tem outro aqui, né? Mas tá tão pequenininho, ele não tá com aquele aspecto da pirâmide, ele tá bem equilátero, né? Ele tá bem certinho, né? O triangularzinho aqui dele. Mas essa aqui é uma região, aqui tem um bonitinho aqui à esquerda, olha aqui, ó. Esse tá melhorzinho, ó. Aqui. Vou subir um pouquinho, olha lá. Aqui tem mais um pouquinho, ó. Aqui também tem, ó. Estão vendo aqui, gente, ó? Essas manchas brancas em volta é o sentido de regressão. Na hora que a gente cortou a lâmina, o neurônio encolhe, né? Ele estava aqui grandão, ele estava ocupando esse espaço um pouco maior. Aí ele faz assim, fica aparecendo o espaço em volta da substância cinzenta, tá? Então aqui, ó, por exemplo, esse daqui, esses neurônios são pequenos mesmo. A gente está num momento maior aqui, tá? Eles são pequenos mesmo. As outras estruturas são células da glia, vasos sanguíneos em grande quantidade, o nosso neurófilo é a substância cinzenta. Só para mostrar nessa cor como é que fica, tá? É uma cor até diferente, a gente não tem tanta lâmina dessa cor, não. A lâmina que nós estamos na caixa é mais escura até, tá? Todos entenderam? Então, olha o que vai cair na prova. Cartilagem, osso, ossificação e nervoso. São 5 lâminas, tá? Vocês vão botar o diagnóstico e as justificativas, tá certo? Pode ser. Gente, por favor, aqueles que vão querer aproveitar o finalzinho desse horário,